Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric Cazon e faço parte aqui da equipe de relacionamento do MBA Ospezalc. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar do MBA em Marketing. Hoje o evento vai funcionar da seguinte forma. Vai ser um bate-papo interativo, onde a gente vai receber a presença da madrinha responsável pelo curso, mas também vamos receber um membro da equipe de coordenação. Como é um evento interativo, é muito importante que vocês tragam dúvidas, perguntas de vocês através do nosso chat. Tanto a Larissa quanto a Patrícia, elas vão estar disponíveis recolhendo todas as dúvidas e passando para mim e eu passando aqui para os nossos convidados. E já dando um spoiler do fim desse nosso evento, quem participará ao vivo até o final, interagir, tem o direito de 5% de desconto para iniciar e ativar uma inscrição. Então, uma boa oportunidade para você começar o MBA Ospezalc. Lembrando que é bom você consultar o regulamento para ver se está dentro das regras e tudo certinho. Lembrando também que a gente tem outros descontos, né, de empresa conveniada, de ex-aluno. Então, se você tem alguma dúvida sobre descontos, vocês podem também chamar as nossas madrinhas e padrinhos através do nosso WhatsApp. Bom, sem mais delongas, vou chamar aqui os nossos convidados. Primeiramente, gostaria de chamar a nossa madrinha, Carla, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Eric, boa noite para todos, boa noite, professor. Meu nome é Carla, eu sou formada em administração de empresa e eu faço parte da equipe de relacionamento eu sou uma das madrinhas do curso de marketing e eu faço parte da equipe do relacionamento focado no sucesso total do aluno. Maravilha, Carla. Agora eu gostaria de chamar também o nosso professor Spers, que faz parte aí como membro de equipe de coordenação do MBA em Marketing. Seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos, Eric, Carla, né, a quem tá prestigiando. Tenho certeza aí que vai ser uma noite muito produtiva, né, para tirar dúvidas e conhecer um pouquinho melhor sobre o MBA de marketing. Maravilha. Professor, eu gostaria de começar te perguntando um pouquinho da sua trajetória e também como foi pensado o MBA em Marketing. Você pode contar para a gente? Sim, é um prazer. Bom, atualmente eu sou chefe, né, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, né, da Exalc USP, onde todos os MBAs USP-Exalc tramitam, né? Eles são coordenados por docentes aqui do nosso departamento e eu coordeno esse MBA de marketing já há mais de 10 anos, né? E tenho trabalhado com marketing tanto do ponto de vista aplicado, né, na parte de consultoria. Tem um grupo de extensão aqui que chama Marquesalc, né? A gente produz bastante conteúdo, temos um boletim de marketing que é mensal. A gente trabalha, né, com algumas empresas, né, em relação aí a marketing, principalmente no setor do agronegócio do alimentos, que é o setor que eu estou aí, né, especializado. Eu tenho o doutorado, né, nessa área aí, de marketing, né? Inclusive já fui aluno aqui, né? Tenho muito orgulho de dizer que também fui, né, aqui, né, membro, como, né, alguns de vocês certamente serão, e passei por todas as disciplinas TCC, né? Então eu trabalho com pesquisa também, né, como todo pesquisador aí, professor da USP, e coordeno, né, na AMPAD, que é a nossa associação de pós-graduação em administração nacional aqui do Brasil, o tema 5 que é teoria, epistemologia e pesquisa em marketing, tá? Então, venho trabalhando aqui ao longo desses mais de 10 anos, nesse MBA, que mudou bastante ao longo dos anos, assim como o marketing muda, né? As ações das empresas, né, em relação ao mercado mudam e a gente mudou bastante aqui também, né? Estou à disposição aí para então tirar todas as dúvidas de vocês. Maravilha, professor. E continuando com você, eu gostaria de saber um pouco mais qual é o programa do curso, disciplinas, módulos. Conta um pouco mais para a gente de forma detalhada.
Como aqui todo o MBA, ele tem um número de horas, né, então necessárias, 360, então é dividido aí praticamente em um ano e meio, dois, né, a gente tem aí um período que o aluno realiza aí o seu TCC, né, que daqui a pouco nós vamos comentar e detalhar um pouco mais sobre ele, e aí a gente, né, trabalha praticamente aí três grupos aí de temas, né? Um tema mais que a gente chama de básico, né, do marketing, mais, né, ligado à gestão de marketing, que vai falar sobre os 4Ps, vai falar sobre a parte estratégia, né, branding, a gente vai falar sobre a questão de pesquisa, né? Quer dizer, como todo processo gerencial, o marketing aí também tem, né, essa lógica de você analisar, planejar e implementar. Mas temos, né, assim como eu comentei, acompanhado aí todas as tendências, a gente tem disciplinas relacionadas a analytics, né, como é o grande desafio atual aí, né, com a inteligência artificial, temos disciplinas que envolvem sistemas de informação, como CRM, temos alguns tópicos que são importantes, né, como marketing do luxo, neuromarketing, e outros, né, que vêm surgindo, inclusive os próprios alunos têm nos ajudado nesse sentido. E também o que eu acho que cresceu aí, né, ao longo dos anos, se comparado aí né, a primeira versão do curso, que é essa área digital, né? Então a gente tem, por exemplo, comportamento do consumidor tradicional e tem o comportamento do consumidor em mídias sociais, né? No ambiente digital. E aí eu convido até todos vocês aí que estão aqui, né, assistindo, que entrem, né, na página do curso. Lá vocês vão ter, né, a gente vai discutir aqui, vai apresentar muitas das informações, mas convido vocês a visitarem ali. Lá vocês vão ter disciplina por disciplina, são 39 disciplinas, né? Então é um conjunto bastante grande. Eu acho que até para finalizar, acho que o mais importante, que é o objetivo central desse curso, que é trabalhar a questão do marketing como um todo, né? A gente não está focado em branding, a gente não está focado em CRM, a gente está focado no que é essencial, né, para o marketing. Aquele profissional que atua num setor, numa área do marketing, vai ter, né, a condição de ter uma visão mais abrangente do marketing, também atualizar-se sobre o marketing. Quem é empreendedor, né, conhecer um pouco do que é o marketing, o que ele pode ser útil, né, no seu negócio, e também para quem quer se atualizar, né? O marketing muda bastante, né? É difícil a gente, né, acompanhar tudo o que está acontecendo, e por isso eu já reforço, né, que nossos docentes são muito especializados, estão totalmente atualizados nas disciplinas que eles lecionam, né? Então, né, de maneira geral, bem abrangente, esse é o conteúdo aí e o objetivo do curso. Maravilha, professor. Então, pessoal, com toda essa bagagem, né, sólida, a gente tem que ter um acompanhamento, né? E para isso que existem os padrinhos e as madrinhas aqui dentro do relacionamento. E, Carla, o que que é o padrinho e a madrinha? O que que eles fazem e qual que é a função deles durante a jornada acadêmica? Conta pra gente. Certo. A madrinha e o padrinho do curso, eles acompanham toda a jornada acadêmica do aluno. Então, a gente pega na mão do aluno mesmo e vai desde o início, que o aluno se interessa, né, pelo curso, até o final da jornada acadêmica. Então, semanalmente, nós realizamos o acompanhamento acadêmico também, Eric. Então, desde a primeira avaliação que o aluno faz, a gente vai encaminhando por e-mail, de aluno por aluno, explicando como que está sendo a situação dele, como que foi feita a prova, se realizou a prova, se foi bem, se perdeu provas. Então, a gente vai até o final do curso, semanalmente, fazendo esse acompanhamento com cada aluno. É aquela pessoa que fica dando aquele puxão de orelha para ver se o aluno está fazendo ou não as avaliações, Sim, ou tendo frequência. É isso. a gente fica sempre acompanhando eles para manter sempre engajado, né? E manter motivado, né? Também Isso. vocês fazem elogio para as pessoas que mantêm a média e frequência, é Sim, isso? todos os alunos que vão tendo média boa durante o curso, a gente vai encaminhando também de aluno por aluno, com esse incentivo para o aluno continuar indo bem no curso. Maravilha. Realmente a gente tem
essa preocupação, né? Porque a gente está falando de um curso EAD, à distância, mas a gente não quer que esse contato seja distante, né? Sim, a gente tenta manter o mais próximo dos alunos para não ser tão longe assim, né? Maravilha, é isso mesmo. Bom, agora voltando para o professor, eu sei que você comentou um pouquinho sobre o objetivo do curso, mas poderia discorrer um pouco mais qual que é o objetivo do MBA em Marketing? Então, reforçando, realmente ter, além de um conjunto de disciplinas bastante abrangente, né, como eu falei, são, né, 39 disciplinas, ter uma visão bem eclética, né, das principais ferramentas do marketing. Então, a gente tem e vai abordar bastante conceitos. Vai também, ao longo desse, né, tempo, a gente tornou, né, as disciplinas bastante participativas, né, com ferramentas, com atividades. Então, durante, né, as aulas, e aí eu vou reforçar, né, o que foi falado pela Carla aí, né, da questão da madrinha de pegar na mão, né, mas assim, e chamar atenção mesmo e que o aluno possa participar de maneira síncrona, né, dessas aulas para que possa aproveitar ao máximo, né, aí o curso, as aulas, né, as dinâmicas, tem interações entre alunos, o networking, eu acho que isso é fundamental. Eu estou falando, né, isso porque tudo é objetivo aí, né, do curso. É passar, né, conceitos bastante atualizados, então o corpo docente é formado por professores que são da USP, né? Até porque, né, para você ter a titulação USP, o aluno sai com o diploma da USP, o que é um diferencial muito grande, né, dentro, né, do mercado e comparando, né, esse MBA com outros. Então, essa é uma possibilidade bastante interessante, né, para quem fizer aí o MBA. Então, eu, né, acho muito importante que esse aluno, né, além de participar, acompanhe, né, essas atividades que são desenvolvidas, tendo aula, né, metade com professores da USP, o que dá um caráter bastante acadêmico também, e metade com professores de mercado. Então, a gente busca trabalhar esses dois lados, tá? Então, esse é um objetivo também do curso, dar né, esses dois embasamentos, e deixar, né, com que o aluno possa ter todas as ferramentas mais atualizadas que estão aí em vigor no mercado e no marketing, né? O professor aqui nosso, né, ele é cobrado para isso, por isso de estar sempre trazendo coisas novas, né? Então a gente tem um corpo docente que está já inclusive há um bom tempo aqui conosco, mas ele sempre, né, a aula sempre é discutida, ela é avaliada, né, um enfoque, né, a gente tem inclusive avaliações que o professor sofre, e essas avaliações são discutidas e sempre, né, buscando aí aprimoramento dentro do curso, né? Então, assim, o objetivo principal realmente é essa atualização dentro de uma visão bem abrangente do que é o marketing e todas as suas ferramentas. Maravilha, professor. Agora deu para compreender direitinho. E também a gente gostaria de saber para quem se destina esse MBA, quem são os alunos. Conta um pouquinho mais para a gente, quem que é esse público-alvo. Olha, dentro desse período e todo, né, e eu diria até dentro, né, de uma mesma turma, a gente tem diferentes perfis. Eu vou citar alguns. A gente tem pessoas que são formadas na área de comunicação, né, jornalismo, propaganda e publicidade, né, que tem uma visão um pouco mais das mídias, né, do processo, hein, né, de uma campanha, por exemplo, ou, né, da geração de conteúdo, e aí eles conseguem ter uma complementação dessa formação, né, olhando a parte mais estratégica do marketing, né, e vice-versa, né, tem pessoas que são formadas em administração, que tiveram, né, o conteúdo de marketing abordado na sua graduação,
mas que querem ter, né, disciplinas que é impossível, né, um curso de graduação em administração vai cobrir conceitos básicos de marketing, né, mas não vai falar de neuromarketing, não vai falar de marketing de luxo, não vai falar, né, toda a gama hoje, né, de ferramentas de analytics e marketing digital que você tem, né, então, né, complementar isso. A gente tem pessoas que têm um negócio, né, um pequeno negócio, ou, né, então aí com perspectiva de montar o seu negócio. E o marketing, até por essa característica de olhar o mercado, né, ele é uma ferramenta bastante interessante e alguns alunos têm buscado esse MBA para conhecer um pouco, né, onde que vai montar o seu negócio, qual é o público-alvo que tem que ser atingido, como, né, fazer essa comunicação. Então, ele é bastante útil, né, para quem deseja empreender. E pessoas que ocupam cargos, né, tanto de alta gerência, né, cargos mais técnicos, né, ou né, que atuam em algum segmento, por exemplo, de pesquisa, de marketing, que queiram, né, se atualizar, né, porque a gente acaba, né, dentro de uma carreira aí de mercado, ficando, né, defasado porque acaba atuando num setor, numa área, num mercado onde algumas ferramentas, uma parte de marketing, do marketing é importante, mas não esse todo, né? Então, né, ele serve também para esse grupo de pessoas que já estão atuando em marketing, mas querem ter uma visão abrangente e se atualizar também, né? Porque mesmo dentro da área, aí vou dizer, né, eu, né, ao cursar aqui o, esse MBA, me atualizei em muita coisa, né? O marketing sempre uma maneira diferente, né, de ser abordado. Sempre tem um caso, né, que o docente traz aqui que é diferente, que complementa uma visão que nunca é igual, né? Sempre tem um jeito diferente de discutir, de se, né, atualizar aí sobre marketing. Muito bom, professor. Então, acredito que você já respondeu a dúvida do Álvaro Oliveira, mas só confirmando, né? Então, o curso ele também consegue abranger aqueles alunos que possuem conhecimento teórico em marketing, mas querem mudar de área, correto? Sim, sim, eu acho que assim é impossível, né? Eu diria, e eu até, né? O que me limita ao tempo, né? Eu gostaria de participar de todas as edições, né? Porque você sempre está revendo, né? Tá, inclusive a própria aula, né? Ela acaba se tornando dinâmica, porque os alunos contribuem bastante, né? Eles trazem, né, por meio das suas perguntas, por meio das suas dúvidas em relação aí ao que está sendo discutido, na aplicação das ferramentas, nas discussões, muitas questões interessantes e diferentes que fazem a gente pensar em perspectivas, né? Em, por exemplo, questões que diferentes que um conceito, né, de marketing pode ser trabalhado, né? Quer dizer, você pega uma empresa de serviços, né, ela tem um desafio de marketing diferente de uma empresa aí de produtos, né? Então, e eu reforço, acho que a pergunta foi muito boa, porque eu até brinco, não tem nada mais prático do que uma boa teoria, né? Então, o conceito, até por ser, né, de uma universidade muito, eu diria, rígida, né, em relação aí a conceitos, a teorias, a gente busca e acredita que o conceito ele é fundamental, né, para que você consiga aplicá-lo da melhor maneira, né? Então, acho que essa busca da aplicação, esse exercício da aplicação do conceito, ele é muito útil e treina, né? Esse é o objetivo principal, você, nas discussões, nas aulas, ter diferentes perspectivas de organizações e visão de um mesmo conceito. Perfeito, professor. E vamos lá. E para você, professor, qual que é o principal diferencial em fazer o MBA em marketing no mercado? Perfeito. Ó, eu acho alguns, né? Também vou citar, que eu entendo que é o principal. Bom, primeiro, assim, primeiro o MBA ser da USP, né? Eu acho que é uma das 100 melhores universidades do mundo, né? Então, a gente está falando de um diploma que não é só reconhecido aqui no Brasil,
mas em qualquer país do mundo, né? A gente, inclusive, tem muitos alunos que estão no exterior, né? Que acabam cursando, né? Por ser EAD, o nosso MBA. Então, acho que esse é um ponto interessante. Você se torna aluno USP, você recebe um registro da USP, né? Ao final, você tem um diploma da USP, né? Então, esse é um diferencial bastante importante no mercado. O segundo é esse escopo dele, né? Que visa trabalhar todas as dimensões do marketing. Eu acho que para quem quer esse objetivo, né? Se você está interessado em branding, né? Aí fazer uma especialização, né? Mas assim, se você está interessado em se atualizar em marketing, no seu escopo mais amplo, né? Eu acho que esse é um diferencial desse curso. O terceiro é o corpo docente, né? Um corpo docente. E aí eu já ligo com outro diferencial, que esse corpo docente já está aqui há um bom tempo, né? Então, são professores que mesclam teoria e mercado. E essa questão do tempo são mais de 10 anos, né? Quer dizer, é uma experiência muito grande e até convido todos, aí quem puder, até ver alguns depoimentos ou conversar, né, com alguém que já fez. A gente tem, né, uma grande parte dos alunos acabam, né, se inscrevendo por indicação, né, por experiência. Então, a gente, né, sugiro até que vocês conversem. Eu acho que gera também essa questão, né, e aí eu vou levantar um outro diferencial que não é só o conteúdo, a experiência ao longo do tempo, mas é a evolução da plataforma, do sistema aqui, MBA USP Exalc, que evoluiu, né? Então, não estou falando só do MBA de marketing, né? Essa concepção aí de você ter madrinha, padrinhos, né? Você ter uma plataforma que evolui, ela é interativa, esse sistema de você ter uma avaliação, né, depois de cada aula, né, de você incentivar a interação dentro da aula, essa questão de você ter um orientador específico para você realizar o seu TCC, né, no final. Então, esse é um diferencial. O TCC é um diferencial, né? Isso assusta um pouco os alunos, mas não tem como gerar conhecimento sem esforço, né? Eu digo que o aluno consome conteúdo de marketing ao longo de 1 ano e meio, mas depois ele gera conhecimento, né? Então ele vai pegar um tema dele, uma oportunidade que ele, né? Poxa, eu sempre quis fazer uma pesquisa com os meus consumidores, eu sempre quis, né, trabalhar com esse assunto, às vezes até o tema surge no momento da aula. Então, esse foco, né, no TCC, que não são todos, né, MBAs que tem, é um diferencial também, né? Então, esses são, acho que, né, alguns dos diferenciais aí que eu coloco como importantes aí, né, no nosso MBA. Nós já falamos sobre alguns diferenciais, né? Um deles é o acompanhamento acadêmico dos padrinhos e das madrinhas, o conteúdo atualizado e de qualidade. A gente já também falou de corpo docente, falou também do network, que é muito importante. Como o professor falou, a gente tem alunos de mais diversas regiões do Brasil e alguns até fora do país. E agora, vamos falar sobre o início das aulas. Quando que é o início das aulas da MBA em Marketing, Carla? As aulas elas estão previstas para iniciar dia 13 de maio. Maravilha. Então, quem já iniciou a inscrição já consegue participar dessa aula que vai ser aberta, Sim, correto? vai estar aberto para todo mundo que estiver com a inscrição. Perfeito. E também, conta um pouco mais pra gente como funciona a dinâmica das aulas. Certo. As aulas, elas são ao vivo, então elas acontecem toda terça-feira, das 18 às 23 horas. Uhum. Após a aula, até em 24 horas, ela vai ficar disponibilizada a gravação para todos os alunos ter acesso a quem não conseguiu assistir a aula ao vivo. Maravilha. Outra questão também importante é que o aluno não precisa ficar preocupado em não assistir a aula ao vivo. Uhum. Ela não marca falta pela aula. Então é um diferencial para o network para ser respondido ao vivo, mas não conta falta. Isso, não conta falta. A falta ela vai contabilizar a partir da realização das avaliações. Uhum.
Então, as avaliações também, elas são online. Depois da aula, ela fica disponibilizada para o aluno realizar as avaliações durante 21 dias. Uhum. E durante esses 21 dias, o aluno tem 3 tentativas para fazer as avaliações. Uhum. Então, se caso ele for mal em alguma avaliação, ou até querer fazer outra tentativa para ver Tentar sobre o melhorar a nota. conhecimento, né, também, Uhum. é possível. E a nota que vai valer para a média final vai ser sempre a maior que ele tirar dessas 3 tentativas. Maravilha. Então, é bem flexível, justamente para conseguir adaptar a rotina do aluno, né? Isso. E também, a gente falou de aula gravada, né? É um diferencial que depois a pessoa consegue assistir gravada também, se não conseguir assistir ao vivo, adaptando ali a rotina. Mas também tem um aplicativo Move, né? Isso. O aplicativo consegue baixar ele por qualquer plataforma do celular, né? iOS e Android, né? Isso. Ele vai ter acesso, então ele consegue baixar até 3 aulas e ele consegue assistir essas aulas em qualquer lugar, mesmo estando offline. Então, durante o voo, que não fica com a internet conectada, é possível assistir essas aulas, então ele tem esse tempo disponível, né? Quando não consegue assistir às aulas ao vivo, para assistir a aula gravada. Maravilha, muito bom. Voltando agora para o professor. Professor, você já falou um pouquinho do corpo docente, que é formado por 50% de profissionais da USP, mas também 50% de profissionais renomados no mercado. Aproveitando esse gancho, o Caio Lourenço, ele pediu para falar um pouquinho, se você consegue falar algum nome de alguns professores que estão dentro do corpo docente, e também alguns autores e referenciais teóricos que serão utilizados durante o curso. Perfeito. Olha, alguns, né, docentes aí que eu posso, até para mostrar um pouco do escopo, né, diferente aqui dentro da USP, a gente tem o Josmar, por exemplo, o Lupe, que são, né, docentes da EASH, né, da USP Leste. A gente tem o Dorinho e o Mitsuru, que são pessoas profissionais, docentes, né, que estão, né, que são da IASH, né, ou seja, da Escola de Comunicação e Artes, né, da USP. A gente tem docentes aqui, né, do departamento, né, meu, tem o Fávero, que é um docente de métodos quantitativos aí da FEA. Então, assim, a gente tem, né, um escopo bem diversificado, ou seja, de diferentes unidades, né, dentro daqui da USP, com essas diferentes competências. Então, isso eu acho bastante interessante, né? A gente tem profissionais renomados, né? Leonora, que é uma profissional muito reconhecida dentro do mercado, né, em relação a mídias digitais. Inclusive, a gente tem algumas atividades que a gente faz com esses professores, e tem um MBAX, né, que é um MBA aí, um evento, né, mais geral, não só do MBA de marketing, mas né, que é feito presencialmente, né, até convido desde já, né, todos, é uma experiência muito interessante, uma imersão. Então a gente faz também, né, algumas atividades com esses profissionais. Então ela é uma, tem a Fátima Ginatti, que tem um conhecimento muito grande em neuromarketing. Tem o Rafael Terra, que trabalha, né, o copywriting, é um exímio aí, né, inclusive palestrante, né, convidado aí de muitos eventos, é docente nosso aqui do corpo, né, aqui do MBA. Então, assim, são diversos aí pessoas, né, que estão aí trabalhando dentro das suas respectivas áreas, que tem esse, né, conhecimento aí mais do que comprovado e que podem, né, passar aí os diversos conceitos, tá? Então, eu diria que a gente tem conceitos que são tradicionais, né, em cada um, né? Então, o Alvarez, por exemplo, que até coordena, né, o MBA aí de vendas, é um docente aí do curso, então ele vai passar os conceitos principais aí, né, as ferramentas, inclusive da experiência, né, no caso dele aí, profissional também.
A gente tem, né, ferramentas de métodos quantitativos bastante interessantes, de eh, finanças aplicadas ao marketing. Eu diria que são, né, ferramentas bem interessantes, né? Os conceitos são passados de uma maneira bastante interessante, né? Com planilhas aí já pré, né, elaboradas que depois são disponibilizadas para os alunos. Então, estou tentando passar aqui, né? Porque eu acho que cada área tem um conceito aí interessante, mas eu diria que, né, todos os conceitos principais são abordados, mas de uma forma bastante interativa. E eu queria ressaltar, né, toda essa estrutura, quando a gente falou do diferencial, que o aluno pode usufruir ao longo do curso, né? Então, aqui para cada atividade, você tem três, quatro, cinco pessoas, né, dentro, né, do suporte aí do MBA, que está ali tirando a sua dúvida, né? A hora que como é que esse conceito, essa aplicação poderia ser no meu setor? Isso é uma dúvida que sempre é recorrente, né? Você vai abordar o setor governamental, né, no setor de turismo, né? Então o aluno pode, né, nas suas perguntas, trazer esse conteúdo, e aí todas essas perguntas, mesmo que o aluno, né, não pôde, né, participar, mas, né, colocou ali, né, como uma das questões, elas são depois respondidas pelo docente com a ajuda do suporte. Então, assim, nenhuma questão é deixada de lado, né? Mas, respondendo, eu diria que né, os conceitos aí são trabalhados, né? As ferramentas, softwares, né? Que são, né, por exemplo, na parte de pesquisa, os principais, as principais análises e básicas aí, né? De pesquisa de mercado, por exemplo, elas são trazidas, né, dentro das aulas do MBA. Professor, então respondendo também a dúvida aqui do chat da Ellen Cruz. Ela perguntou, né, se é abordar então do marketing tradicional ao digital. Então, é abordado ambas práticas, correto? Correto, correto. Ó, vou dar até um exemplo aqui, ó. Eu peguei aqui minha cola porque são 39 disciplinas, né? Mas, ó, o consumidor, você tem o consumidor, né? Comportamento geral e consumidor no digital, né? Então, você tem marketing de mídias digitais, isso, né? Aí, como falar algumas, né? SEO, é, é, o UX, né, por exemplo, né, nessa questão da interação. Então, né, tem bastante, né, questões aí relacionadas ao digital. Mas também tem aqui, por exemplo, o marketing estratégico, né? Eu não falei de um docente, por exemplo, Caetano, ele foi diretor de marketing aí na Bung muitos anos, né? Também fez seu doutorado. Enfim, é um profissional que vai lidar com o dia a dia, né? Com o tradicional corporativo ali, né? Nós estamos falando de algo hard, né? Não digital, algo que é do marketing tradicional. Então, sim, né? Eu convido vocês aí a olhar, né, o conjunto aí de disciplinas e o próprio nome, né? E todas elas têm a ementa, né? Isso é um ponto também que eu queria aproveitar a pergunta para ressaltar. As ementas, elas são revistas todos os anos, né? Então, quando eu falo aí que há discussão né, surgiu alguma coisa nova, nós temos uma literatura, alguma coisa que, né, a bibliografia, que ela precisa ser atualizada para a gente trazer um conceito, uma ferramenta nova. Então a gente, né, vai e está trazendo, né? Inclusive disciplinas, né? As disciplinas são, né, revistas também, e se precisar a gente busca um professor especializado, né, numa determinada área, né? Então sim, né, você vai ter aí essas diferentes perspectivas, né? Inclusive, né, hoje em dia até eu diria não existe essa diferença do digital e tradicional, né? Em muitos casos, ela acontece, né? Omnichannel, por exemplo, né? A questão do digital e físico, elas estão relacionadas, né? Você tem que atuar nos dois, né? Você vai fazer uma campanha, né? Muitas vezes você tem que trabalhar nos dois ambientes, enfim.
Então, né, eu diria que as duas abordagens, sim, né, até em disciplinas separadas, mas numa mesma disciplina também, em muitos casos, concomitantes. Perfeito, professor. E pessoal, para a gente conseguir, né, aprender tudo isso durante a jornada do MBA em Marketing, a gente tem, Carla, a gente tem algum material didático que é fornecido? A gente tem material que o professor deixa para a gente estudar? Como que funciona? Sim, o material ele fica disponível, todo o material que o aluno vai utilizar para aquela aula, ele fica disponível no box, se chama Próximas Aulas, ou no calendário também ele consegue ter esse acesso. Fica disponível alguns minutos assim antes da aula. Perfeito, maravilha. E também fora isso, vale a pena lembrar que fora todo esse material que os professores disponibilizam, também tem as bibliotecas online que o aluno tem acesso, né? E também a biblioteca da USP, tanto física quanto digital. Então, você fazendo MBA USPESAL, que você é um aluno USP, tem direito a frequentar as nossas bibliotecas da USP presencial. É isso mesmo, né, Carla? Isso mesmo. Perfeito. É, Carla, aproveitando que a gente está falando com você, como que funciona a última etapa do curso, né? Que é a etapa do trabalho de conclusão de curso, do TCC. Como funciona? Certo. O TCC, como o professor já explicou também, ele é muito importante porque é com ele que a gente consegue ver todo o desempenho do aluno durante a jornada dele acadêmica. Uhum. Ele é individual, o TCC, então já logo no final do primeiro módulo, a equipe de orientação vai encaminhar um questionário para o aluno. A partir desse questionário, o aluno respondendo, a equipe de orientação vai designar ele a um orientador. Uhum. Então, o orientador que demete com o tema dele, então que tiver mais conhecimento com o tema que o aluno respondeu no questionário, vai seguir com ele durante A orientação do TCC. do TCC, isso. Também é importante lembrar que o TCC ele é realizado por etapas. Então, toda etapa, durante todo esse período, né, a partir do momento que ele tiver com o orientador, ele vai ter acesso ao orientador por e-mail. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que ele queira perguntar, o orientador vai sempre estar à disposição, não só o orientador, como também a equipe de orientação, que acompanha ele durante todo esse período até a defesa do TCC. Então, a gente tem as madrinhas do dia a dia, né, do acompanhamento acadêmico, a gente tem a equipe de orientação para tirar dúvidas gerais e ainda tem o orientador para acompanhar esse passo a passo, né? Isso. Então, a pessoa realizando o passo a passo certinho, fazendo as entregas, seguindo o que o orientador falou, ela consegue fazer um bom trabalho, né, Carla? Sim, é uma parte que nem o professor falou, assusta os alunos, mas é muito tranquilo, porque é realizado por etapas e todas as etapas são acompanhadas pela equipe de orientação, que também tem madrinha para cada curso também. E o diferencial de ter um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso ao fim do MBA, é muito importante porque você consegue consolidar, né, o conhecimento todo conhecido no MBA na prática. E a gente tem muitos alunos também que acabam aplicando o que conheceu na empresa que trabalha e vira um trabalho de conclusão de curso, né, Sim, Carla? acontece muito. A maioria é assim que faz do trabalho e aplicam no TCC. O teórico e a prática. Isso. Perfeito. Maravilha. Bom, professor, e para você, quais são os pilares de formação do profissional do MBA USP-ESALQ? Aproveitando essa pergunta, a Gláucia Cruz, ela perguntou aqui, quais são as competências dos profissionais de marketing, quais competências os profissionais de marketing precisarão dominar nos próximos 5 anos? Então, o que você acha essencial de práticas e pilares que o profissional de marketing tem que conhecer para dominar o marketing? Excelente pergunta. E difícil também, né? Futuro, né? Falar aí é sempre uma previsão. Mas eu acho que os dois temas, né? As duas perguntas aí são relacionadas, né? Os pilares e o que você, né, enxerga no futuro. A gente aqui no MBA está preocupado com isso. Eu diria que hoje o ensino, a gente falou muito de conteúdo, né? Mas a gente ensina competências, né? Então, eu diria que a competência, né, e o pilar aí
quantitativo, né? Ele é fundamental, né? Acho que aí a inteligência artificial está chegando, né? E ela traz não é só a capacidade de você acompanhar, né, o que está acontecendo. Para nós até aqui é interessante porque eu participei aí de mais de uma centena de bancas, né, aqui, né, no finalzinho, finalzinho do ano, comecinho do ano, né, das turmas que estavam fechando, agora, né, no meio do ano também. Então, os temas, por exemplo, que trabalharam essa parte do raciocínio, né, lógico, quantitativo, eu diria que nós estamos numa pré ainda abordagem da inteligência artificial. Então, eu acho que essa turma, tá, que vai estar entrando agora, esse assunto vai, né, ser transversal e vai ser, né, debatido em muitas das disciplinas, tá? Então, não é só você entender, né, o funcionamento e também como, né, ele é aplicado na inteligência artificial e do analytics, né, do algoritmo e tudo mais, mas também os seus limites, né, de uso, seus benefícios, malefícios, a questão ética, né, do uso, né, dessa ferramenta. Então, eu acho que esse é um pilar que é trabalhado aí, né, por muitas das disciplinas, eu acho importante. Eu acho que um outro pilar é o pilar, isso para o marketing é muito importante, o marketing é uma área que se relaciona, é uma área social, né? Então, o pilar do relacionamento, do networking, embora muitos acreditam aqui, né? Quando você vai falar um curso EAD, eu vou ficar aqui, né? Parado, na minha sala aqui, né? Vou escutar a aula, depois faço a prova e acabou. Não, né? Então, você vai ter o grupo lá do WhatsApp, né? Tanto o oficial quanto, né, o paralelo, os dois, né, vão estar funcionando, né? E ali você troca de experiências. Ó, responde o meu questionário que eu respondo o seu. Olha, a minha empresa está contratando, né? Está aqui a chamada. Ó, eu estou em busca de uma oportunidade aí, né? Do mercado, alguém sabe. Enfim, eu acho que tem, né? Tem inclusive amizades, né? Que surgem né, e por meio aí desse MBA. Então, acho que esse é um pilar também do curso, uma preocupação, não só, né, desse MBA, mas como, né, da plataforma, né, como foi falado aí, o Move, né, todo esse sistema que permite, né, com que o aluno interaja, né, muito, né, bem aí com a equipe, mas também entre os alunos, né? Então, acho que até nas aulas, né, você tem um momento, tem algumas atividades que são feitas em grupo, né? O professor separa ali em grupos e as pessoas interagem. Tem o momento do Zoom, né, do intervalo, onde os alunos estão. Um outro ponto, eu acho que até falando de MBA USP, né, a gente está falando de rigor, né? A gente falou um pouco aí sobre essa questão aí de dedicação, né? Então você pode passar por aqui, né, mais ou menos assistir aí em 2x ali, né, o vídeo e pá, olhar, fazer né, a tentativa, tirar o mínimo, né, da prova e ir para frente, fazer ali um TCC, né, mais ou menos, e o que é muito difícil também, né, porque você tem uma banca no final, então tem que ter uma dedicação. Então eu até vou parafrasear aí muitos né, de alguns alunos que, né, o rigor, né, então o rigor, então a seriedade, né, então a gente busca também ter e formar cidadãos, profissionais competentes, sérios, né, que vão realmente fazer a diferença no mercado, né, na sociedade, vão gerar valor, né, tanto para o cliente, né, quanto para a organização. Eu até, né, acabamos não falando, né, muito desse conteúdo, mas aqui, ó, tem marketing de causas, né, marketing de sustentabilidade, tem aqui marketing ESG, né, tem até aqui eu tive a oportunidade de supervisionar o Pedro Burnier, uma pessoa que está sempre viajando aí pelo mundo, né, trabalha numa ONG, Amigos da Terra, conhece muito, né, desse lado do marketing, né, ligado aí à sustentabilidade. Então, esse é um pilar importante que, né, então, o rigor e essas questões, né, sociais aí de impacto mesmo, né? Então, a gente quer formar profissionais que realmente vão fazer
né, a diferença e vão mudar a maneira aí como o marketing. O marketing tem esse karma, né, até essa visão mais pejorativa, né? Olha, você vai enganar o consumidor, você vai. Não, né? A gente discute um marketing sério, né? Um rigor. Então, eu vou entrevistar muito. É importante, não, não pode escrever isso. Com base no que você está escrevendo isso, né? Dentro do seu TCC. Tem que ter embasamento, você tem que procurar, você tem que ir atrás da informação. Você não pode ter um linguajar superficial, genérico. Você tem que ter embasamento. Então, esse, né, é um pilar bastante importante. Eu acho que não sei se eu consegui, mas unir essas duas, né? O pilar está relacionado aí com o que a gente, né, precisa desenvolver, que são tendências importantes, né? A gente não consegue mais enganar o consumidor, né? A gente tem que fazer um marketing sério, né? Por isso, dentro dessa, né, Universidade de São Paulo, a gente, né, prima por esse rigor e por essa seriedade. Perfeito, professor. Antes da gente ir para a próxima pergunta, gostaria de lembrar que a gente está chegando quase ao fim do nosso evento. Então, não deixem de fazer suas perguntas, não saiam desse evento com dúvidas. Esse evento é feito para você tirar todas as dúvidas e ajudar no seu processo de decisão. Então, não deixe de fazer suas dúvidas, que a Larissa e a Patrícia estão disponíveis para receber essas perguntas. Bom, partindo para a próxima pergunta, professor, o Sérgio Freitas, ele perguntou de qual é a importância do marketing para os negócios e empresas nos dias de hoje. Olha, o marketing é considerado as áreas principais, né, do negócio. Eu acho que com o marketing que a gente traz, né, o diferencial do que acontece no mercado para dentro da empresa, né? A gente resgatando um pouco do histórico, né, da onde que o marketing ele surge, né, das visões, né, quer dizer, a gestão ela nasce olhando para dentro, né, da empresa, da eficiência, e eu acho que isso até tem um autor que fala bastante, né, do diferencial, eficácia operacional, né, você fazer aquilo, né, você vai copiando um ou outro, consegue fazer processos, né, internos, né, copiar um do outro. Mas o que está, né, no diferencial é o mercado, né? É da onde você, né, busca a vantagem competitiva, né? A gente fala de fora para dentro, ou seja, buscar uma oportunidade, né? E saber comunicar com eficiência aquela oportunidade, saber gerar valor, né? Não adianta eu produzir um produto que é bom se eu não consigo, né? Se eu não sei comunicar. E aí a gente chama, né, do olhar para dentro, o marketing capabilities, né? Então você tem que ter pessoas sérias, né, que vão ter essa visão focada no cliente, né, pessoas que vão atender um cliente ou que vão pensar no cliente, né, na hora que estão desenvolvendo, fabricando os seus produtos. Então o cliente está, né, o mercado está presente no processo, na jornada, né? Tanto do processo quanto do atendimento aí do cliente. Vai depender, lógico, muito da empresa, do setor. Algumas, eu diria, né, alguns setores o marketing é fundamental já, mas tem outros setores que o marketing pode evoluir muito. Então, eu acho que o marketing é o fundamental, é aquele que pode mostrar a diferença e gerar a diferença entre duas empresas que fabricam o mesmo setor, um produto de um mesmo setor, né? Então, acho que essa é a função principal, né? E hoje você tem muitas ferramentas, né? O digital está aí, né? Você consegue chegar direto no consumidor, né? Antes, só as grandes empresas faziam uso das mídias em massa, tinham dinheiro para isso. Hoje, com pouco dinheiro, né? Né, você criando e fazendo marketing bem feito, você consegue chegar, né, diretamente no seu público-alvo e comunicar da melhor forma, né? Então, acho que esse é um ponto principal aí, é onde o marketing vai gerar valor para você, para o seu consumidor e, enfim, para o país, para a sociedade em geral. Maravilha, professor. Agora, trazendo outra pergunta aqui do chat, a Gláucia Meirelles, ela perguntou se o MBA oferece alguma disciplina focada especificamente na gestão de vendas e canais de distribuição.
Sim, né? Tem aqui o próprio Alvarez, né? Que vai falar aí de vendas. Tem o Lupe, né? Que trabalha aí com varejo. Então, né, a parte de trade marketing, marketing de varejo, né? Tá aqui. Nós temos uma disciplina específica de omnichannel e estratégias multicanal, né? Então, a Josiane, ela tem experiência, né? Trabalhou na Avon por muitos anos, né? Estuda isso, tem, né, doutorado nessa área. Então, sim, né? Nós, né, vamos trabalhar essa parte, né? Olha, tem uma disciplina, né, chamada Gestão de Vendas e Distribuição. Então, tá dentro dos 4 P's, né? Tá trabalhar, né? Esse tema, sem dúvida, tá sendo trabalhado aí aqui dentro do MBA. Professor, também a gente tem mais uma pergunta da Casey Dílio. O curso vai abordar tráfego pago? Qual a profundidade dessa matéria? Sim, opa, sim, SEO, né, e SM, a gente tem, né, embalde marketing, eu acho que esse é né, a questão do marketing de permissão, a gente também tem, né, falar do funil de vendas, né, como que você faz as interações, ou até né, tem uma charge aí que eu vi recentemente, né, e falando né, 2 profissionais aí, né, de marketing, um falando, olha, nossos consumidores não estão dando conta de consumir todo o conteúdo que a gente está gerando nas mídias sociais, né? Aí o outro vira e fala, ó, eu vou fazer um conteúdo sobre isso. Quer dizer, a questão não é só gerar, né? Você tem que ter toda uma estratégia, né? Uma pesquisa, né? Por exemplo, prévia, de que termo usar, né? Qual que é o mais eficiente, né? Toda esse trabalho aí, né, tem que ser feito de uma maneira que gere valor, né, para o consumidor final, né, e os nossos docentes sabem muito bem transmitir aí os segredos, né, e a Leodora, por exemplo, que eu falei, é uma expert, né, nesse assunto aí. Só referências, né, professor? Tanto o Lupe, a Leonora, professor Alvarez também, que é referência na área de vendas, né? Muito bom. Professor, aqui o Pedro Moreira, ele está perguntando sobre como o avanço da inteligência artificial está moldando o futuro do marketing estratégico. E se você poderia aprofundar um pouquinho sobre o que vai falar sobre inteligência artificial também. Ó, muito boa pergunta. Eu vou até falar numa materialização desse, como está falando de estratégia, eu vou falar de um TCC de um aluno. Ele pegou o seguinte: os dados reais de projeção que tinham sido feitos pela empresa, né? Então, tudo a ver com o estratégico, né? Para o próximo ano, né? Pegou lá no passado, viu quando tinha sido projetado, e aí ele usou a inteligência artificial, né? E colocou, ó, me projeta com esses mesmos dados, qual é a sua previsão. E aí a inteligência artificial, a acurácia foi maior, porque usou variáveis como elasticidade, preço, né, do produto, algo que não tinha sido utilizado. Então você pode aprender, né? Eu acho que a inteligência artificial é mais alguém, né? É um 12º jogador que as pessoas estão, né, aprendendo a utilizar, né? É um learning by doing. E eu diria que em todas as áreas, em todos os processos, não é só na questão estratégica como essa que foi perguntado nesse exemplo, né, do TCC, mas também em outras áreas, né, mais operacionais também, seja para melhorar uma arte, né, então a questão de imagem, melhorar, né, o fundo ali, né, de uma legenda, né, ou de um conteúdo, né, melhorar, trabalhar ele você tem lá um briefing, né, você vai lá e tira ideias, né, de como melhorar aquele briefing por inteligência. Então, desde do marketing, né, estratégico, tático, né, e operacional. Eu diria que não tem como, né, escapar disso. Mas assim, o que eu percebi, o que eu posso, né, dizer assim, do início do ano, que eu vi dos TCC e as empresas trazendo, né, as pessoas trabalhando o uso da inteligência artificial, acho que ela ainda está, né, num processo pré, né,
né, fase um, fase 2, fase 3. Ela está iniciando, então, né, eu acho que vai ser uma oportunidade, inclusive, muito boa. Eu acho que esse é um ponto interessante. Por que fazer o MBA, né? Eu acho que para acompanhar esse processo, né, do que está acontecendo, exemplos, trocar aí, né, experiência entre vocês e com os docentes sobre como está acontecendo. Hoje é uma coisa, né, daqui, né, as próprias plataformas de inteligência artificial estão se integrando nas ferramentas de CRM, de atendimento ao cliente e outras. Então, assim, é algo que está, nós estamos no, né, no meio aí do furacão, né? Então, é mais um motivo aí para vocês, né, se matricularem, realizarem aí um MBA. Muito bom, professor. Bom, pessoal, estamos encerrando as dúvidas no chat, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, a nossa equipe estará de plantão para atender essas dúvidas. Então, não deixe de sanar essas dúvidas e tomar sua decisão sobre o MBA em marketing. Professor, para fechar com chave de ouro aqui o nosso evento, a gente gostaria de saber, depois de formado, né? Então, me formei em especialista no MBA em marketing. Inclusive, é verdade, eu sou especialista em MBA em marketing aqui da USP Exalc, mas depois do MBA, qual carreira eu posso seguir? Quais são os caminhos aí no mercado? Conta pra gente. Olha, são diversos, mas vou citar alguns aí depoimentos de pessoas que receberam promoção, né, por ter cursado o MBA, e eu digo isso até ao longo do curso, né? Ó, eu, né, comecei a fazer o MBA ali, a empresa soube, né, às vezes até, né, incentivou, e aí eu ganhei, né, uma promoção, né? Mudou, né, de carreira, né? Eu estou numa área mais no jornalismo e tal, quero, né, trabalhar mais com, né, a área de marketing, né, mais gerencial e, né, consegue uma, né, colocação. Então, assim, eu diria que, porque a gente falou aqui de muitas possibilidades, né, de atuação e de pessoas que se interessam, que cursam esse MBA. Mas é um progresso, né? É uma titulação que com certeza vai te dar mais força em relação aí aos demais, né? Porque eu até, né, brinco com os alunos, né? É um marketing pessoal, né? Como que competências que você vai desenvolver para ser mais eficiente, gerar mais valor para as organizações ou para o seu negócio. Então, uma recolocação, é isso que eu coloco aqui. Até eu diria que ao longo do MBA você vai descobrir áreas, né, que você nem conhecia dentro do marketing, né, e que você vai se interessar e que você vai poder, quem sabe, almejar e buscar, né, se interessar e ir atrás, né, futuramente. Maravilha, professor. Agora realmente encerramos com chave de ouro. Bom, pessoal, e conforme prometido, a gente vai disponibilizar agora no chat o formulário para conceder o desconto de 5%. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, vai fazer, aproveite e preencha esse formulário para conseguir esse desconto. Então, você finalizando dentro de 7 dias e estando dentro das regras, né, que os nossos padrinhos e madrinhas podem enviar o regulamento tudo certinho, vocês conseguem esse desconto. Mas, como disse também anteriormente, temos outras possibilidades de desconto, como de parcerias de empresa. Então, se sua empresa é conveniada, converse aqui com a gente consegue ver também se tem esse desconto para você. Bom, agora, momentos finais, gostaria de chamar a Carla para as palavras finais. Fique à vontade. Queria agradecer a todos, né, pela presença. E a gente aguarda vocês dia 13 de maio, às 19 horas, na aula inaugural que vai ter de marketing. Perfeito. E agora, palavras finais suas, professor, fica à vontade. Bom, foi um prazer, né, participar de mais aí essa edição, né, essa conversa, acho muito importante para tirar, né, dúvidas. Agradecer a participação de todos, as perguntas foram excelentes, né? Espero vê-los aí, né, no primeiro dia de aula, né, para dar as boas-vindas e fico à disposição, né, para, né, em qualquer momento aí podem, né, me conectar aí no LinkedIn, principalmente
que vai ser um prazer aí interagir com vocês, tá? Então, sucesso e bem-vindo aí ao MBA USP Exalc de Marketing. Muito obrigado, professor. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui ao vivo até 8 horas da noite. A gente sabe que, às vezes, o dia a dia nosso é puxado, a rotina é puxada, mas vocês estão aqui participando ativamente e esclarecendo as dúvidas aqui com os nossos convidados. Queria agradecer aos nossos convidados, o professor Spers, que está sempre aqui nos ajudando, a Carla, a madrinha do MBA, e toda a equipe aqui envolvida de estúdio, de transmissão no Instagram, LinkedIn, YouTube, e o pessoal também que está no chat, né? A Larissa e a Patrícia. Nosso muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e que esse evento tenha ajudado na sua tomada de decisão. E se tiver mais alguma dúvida, reforço, fala com os nossos padrinhos e madrinhas no WhatsApp que a gente está disponível para atender vocês. Então, convido novamente para a aula de abertura no dia 13 de maio, às 19 horas. Então, inicie o seu cadastro para ter acesso a essa aula, que vai ser aberta mesmo se você não finalizar a inscrição. E eu tenho certeza que você vai tomar a decisão certa após se inscrever. Então, venha com a gente fazer parte do MBA USP Exalc e ser também um agente da mudança. Boa noite, pessoal!